Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Claudino e você está no canal Produto On, onde a gente fala sem enrolação sobre produto, liderança, cultura, tecnologia e gente. E hoje o papo é daqueles que provoca e vai cutucar o ego de muita gente que vive aí na sua zona de conforto. Porque a gente vai falar de algo que as empresas adoram colocar no PPT, mas na prática do dia a dia acabam esquecendo. Liderança servidora e times autogerenciáveis. Será que isso é mesmo possível? Ou virou mais um daqueles termos que o RH adora, mas que ninguém vive? Será que os líderes estão realmente dispostos a servir os seus times? Ou ainda querem centralizar tudo por medo de perder o controle? Se você lidera, é liderado, trabalha em squad, é PO, tech lead ou do RH, senta aí, pega o seu café, porque esse papo é para você. Bora lá então para esse vídeo. Bom, precisamos começar quebrando o grande mito. Liderança servidora não é a liderança ser boazinha. Não é ficar passando a mão na cabeça de ninguém. O líder, principalmente o líder servidor, ele tem que colocar o time em primeiro lugar, mas sem abrir mão de uma direção. E isso é o mais importante. Ele precisa saber para que direção ele está levando aquele time. É garantir que cada pessoa do time tenha condições e contexto e principalmente confiança necessárias para poder tomar decisões. Porque as pessoas com isso vão errar, o que é normal no dia a dia de cada um, vão aprender e principalmente vão evoluir. A liderança servidora, ela não aponta o caminho, ela vai ajudar a construir esse contexto. Ela não grita, ela ouve primeiro. Ela não diz, faz isso, ela pergunta, como que eu posso te ajudar para você chegar até lá? Mas aqui vai um ponto muito importante. Servir não é ser submisso. É você ter clareza de propósito, firmeza nas cobranças, mas uma humildade no seu ego. E o líder servidor, ele não brilha sozinho. Ele brilha quando o time cresce, quando o time aparece, quando o time se torna protagonista. E o protagonismo do time, ele depende muito de como esse time está sendo autogerenciável e também a sua estrutura. Um erro muito comum que destrói o conceito de autogerenciamento é, geralmente, os líderes acharem que isso é igual uma anarquia. Ah, o time ele se vira. Ah, aqui não tem chefe. Ah, todo mundo tem que fazer tudo. Isso é um caos, não é uma autonomia. O time autogerenciável, ele precisa de uma estrutura muito clara, com papéis bem definidos e com acordos de funcionamento. E também precisa ter métricas transparentes e, principalmente, segurança psicológica para poder trabalhar sem medo. É como um carro autônomo. Ele só dirige sozinho porque ele tem um sensor, ele tem um GPS, ele tem um sistema de segurança e, principalmente, uma coisa que a gente acredita, milhares de testes. Você não tira o volante do time. Você prepara o time para dirigir com responsabilidade. E a responsabilidade dos times ela é muito grande porque tem um grande perigo na parte do microgerenciamento que hoje muita gente quer fazer. Todo líder que não confia, ele acaba controlando demais. E quando o controle vira uma obsessão, a autonomia vai morrer. O líder que não solta o controle vai acabar sufocando a criatividade do seu time. Ele mata a motivação, transforma esses profissionais em robôs, digamos assim, que só estão lá para cumprir tarefa. E a frase mais comum desses líderes é: me mostra antes de entregar. Me coloca em cópia no e-mail. Me atualiza o status todo dia.
Mas não é sobre controle, é sobre clareza, confiança e resultado. Quer que o seu time ande? Então pare de carregar no colo. Dê um mapa, uma bússola e deixe as pessoas caminharem sozinhas. Deixe as pessoas terem autonomia. Porque você não confiando, o perigo desse microgerenciamento que você está fazendo vai trazer muito problema. E esses microgerenciamentos que a gente acaba afetando alguns pontos também. A comunicação, a clareza, o contexto e principalmente a segurança. Porque um time autogerenciável, ele não sobrevive só de e-mail e recados em comunicadores que a empresa tem. Vai ser preciso muito diálogo direto, sem rodeio, feedback contínuo e feedback direto, alinhamento de expectativa e, acima de tudo, um espaço seguro para dizer: não entendi, não concordo, isso não funciona. E isso precisa ser dos dois lados, de quem está liderando e de quem está sendo liderado. A liderança servidora, ela tem que criar espaços para quem está trabalhando com ela, para que essa pessoa não se ofenda com questionamentos. Ela convida essas pessoas a debater, a conversar e entender o melhor caminho. Por isso, a comunicação é um oxigênio que o time tem. Sem esse oxigênio, digamos que vai ter um sufoco das pessoas que estão trabalhando. E com o oxigênio, o time vai respirar e vai evoluir e vai ganhar contexto naquilo que precisa entregar. E aí as empresas precisam estar muito bem preparadas, né? Porque tem empresa que acha que vai criar autonomia com OKR, com Notion, com Gira, com Slack. E isso não vai. Isso são ferramentas. E ferramenta nenhuma compensa uma cultura de medo, punição e hierarquia fechada. Você quer autonomia real? Então, sinto em lhe dizer que você vai ter que mudar a cultura da sua empresa. E isso não se muda do dia para a noite. Isso leva tempo. Eu já vi empresas demorar 3, 4 anos para mudar essa chave de cultura. Por quê? Você vai precisar reconhecer essas iniciativas das pessoas. Você vai ter que dar espaço para as pessoas errarem sem caça às bruxas. Porque nesse processo de mudança de cultura e nesse processo de mudança das pessoas em entregarem processos e projetos melhores, você vai ter erro. E um outro ponto que você precisa ter em mente é você comemorar o aprendizado, não só a entrega. Você precisa comemorar tudo aquilo que você vem aprendendo durante esse processo. A cultura acontece quando ninguém está olhando. E isso vai ser o que vai sustentar o autogerenciamento. Tá, Claudino, muito bonito isso, mas como que eu vou saber se o meu time está maduro e se ele realmente consegue andar sozinho? Você quer medir realmente a maturidade do seu time? Então, não chegue para eles e pergunte assim: quantos deploys vocês fazem por dia? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: vocês estão tomando decisões sem precisar de uma liderança? Ou sem precisar de um chefe para estar monitorando vocês? Vocês realmente sabem priorizar as coisas que tem no dia a dia? Por exemplo, você está trabalhando numa demanda e estoura uma bomba num cliente que precisa ser priorizado e você precisa parar aquela demanda para poder atender aquele cliente. Como é que o time se vira com isso? Como que o time controla tudo isso? Você consegue dizer não para um pedido incoerente? Uma demanda que você está fazendo com urgência e vem um pedido do nada de um time de suporte, de um time de marketing, de vendas,
que é totalmente incoerente com aquele momento que você está fazendo. Você sabe dizer não para as pessoas? Você tem consciência do que você está entregando de trabalho, principalmente para o seu cliente? São todos esses pontos que a gente precisa colocar no papel. E a autonomia, junto com a autonomia, vai vir a maturidade. E essa maturidade, ela não nasce do nada. E como eu falei, ela não nasce do dia para a noite, leva muito tempo. E para ela ser construída, ela precisa ter segurança, ela precisa ter autonomia gradual, ela precisa ter uma liderança que está ali do lado e está ensinando, e principalmente uma liderança que não só manda, uma liderança que está junto. Essa é a grande realidade. Liderança, liderança servidora. O líder servindo não é virar tapete, não é fazer tudo por todos, não é apagar o fogo o tempo todo, não é só sobrecarregar para proteger um time que muitas das vezes é infantilizado. A liderança servidora, ela não é omissa, ela cobra, ela acompanha, só que ela também tem que desafiar e tem que desenvolver as pessoas. A diferença é que ela serve ao propósito e não ao seu ego. E aqui a gente tem alguns cases reais que deram certo aí no mercado. Spotify, a Basecamp. Essas empresas, elas apostaram em times autogerenciáveis, mas não foi do dia para a noite, não. Levou muito tempo. Então você pode pegar algumas dessas histórias e tentar entender como que aconteceu, como que foi esse processo. Aqui, principalmente nessas empresas, eu posso falar um pouco mais específico do Spotify, porque tem um case, principalmente na internet, se você for buscar, e até pode ser até um próximo vídeo, a gente pode falar sobre isso, da Spotify, teve uma questão de cultura, teve processo, teve líder despirocando, teve líder servindo, teve líder errando e teve líder principalmente aprendendo esse processo. No Brasil, a gente tem algumas empresas também que a gente pode colocar aí como cases de sucesso. A Zup, a Conta Azul, a própria Stone e outras startups que estão mostrando que é possível fazer isso funcionar com a cultura, a clareza e principalmente a confiança em quem está trabalhando. E não é uma modinha, talvez seja um futuro do trabalho que pode dar certo, mas as pessoas têm que tentar. E principalmente a liderança tem que soltar a corda. E quando a gente fala a liderança soltar a corda, o papel do líder, que ele quer sair dessa chefia e virar um mentor, é muito complicado e leva muito tempo. E a maior evolução de um líder não é quando ele tem todas as respostas, porque dificilmente ele vai ter todas essas respostas. É quando ele ou ela faz as perguntas certas. O líder servidor, ele quer ser substituível. E ele precisa colocar isso em mente e aprender com isso e principalmente ensinar isso, porque ele precisa passar essa servidão. Ele quer ver o time tomando decisão. Ele quer ver as pessoas do time dele crescendo. Ele quer liderar com companheirismo. E aí, o que vai acontecer? Muitas das vezes, esse líder vai virar um coach, um mentor, ou um jardineiro que prepara o solo para que ele jogue as sementes e as plantas comecem a florescer. Se é que se deu para entender como que funciona realmente o papel do líder nesse processo todo. E esse líder é raro, mas ele acaba transformando um time de verdade e consegue fazer um time ser autogerenciável. E o líder, tanto o líder quanto o time, precisa ter uma coisa chamada inteligência emocional.
E aí eu digo para vocês que o coração desse time tem que ser autônomo. Não adianta você dar autonomia para quem não sabe liderar, e principalmente para quem lidera com frustração, com crítica, com erro. Um time autogerenciável, ele precisa ter autoconsciência, ele precisa ter empatia e principalmente uma maturidade emocional muito forte. E o líder, ele vai ter que ser o exemplo disso tudo. Quando der problema, ele vai ter que assumir os erros. Ele vai ter que celebrar as vitórias quando acontecerem, principalmente vitórias alheias, por exemplo. Ele tem que ser vulnerável. Tá vendo que não existe time forte com ego fraco? Não existe autonomia com medo? Tudo começa com gente emocionalmente preparada para aquilo. E por isso, a inteligência emocional, ela é muito importante nesse processo. Você quer dar o primeiro passo hoje? Não precisa esperar a cultura mudar. Comece dessa forma. Primeiro, dê ao seu time um problema real e não a solução. Pergunte mais, dê menos ordens, elimine as reuniões inúteis que o seu time tem no dia a dia e crie uma reunião, se for para criar, uma reunião de aprendizado. Teste ciclos de decisões compartilhadas e, principalmente, estimule os feedbacks horizontais. Porque a autonomia não vem com decreto, ela vem com a prática, ela vem com a conversa, ela vem no dia a dia. É uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Então, se você quer começar hoje, faça tudo isso. E aí, o que você achou desse papo? Você já se sente parte de um time autogerenciável ou você ainda vive sob o domínio do microgerenciamento? Você tem uma liderança que serve ou uma liderança que comanda do alto da torre, olhando para você e cobrando você? Comenta aqui embaixo, compartilha principalmente com o seu time, com o seu líder, com o RH e com aqueles colegas que acham que a autonomia é uma verdadeira bagunça. E claro, se inscreve no canal Produto On, aqui a gente fala de produto, de gente, de cultura, de liderança, mas com sinceridade. E principalmente aquilo que você precisa ouvir. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.